queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Franciola Araújo. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um episódio? E hoje temos uma convidada extremamente especial para falar de um assunto bem delicado, que é a ideologia e sistema partidário brasileiro. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso aqui com vocês. E aí a gente vai bater esse bate-papo sobre essa linha do tempo da política brasileira. Né? O meu nome é Cibele Holanda, eu sou pedagoga e historiadora. E na atualidade eu sou professora da rede de ensino público do estado de Pernambuco e faço parte do Cactus, que é um grupo de pesquisa sobre gênero da Universidade Católica de Pernambuco. Alimento, um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. O Brasil possui um sistema multipartidário altamente fragmentado, com 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e 18 em processo de formação. Isso se encontra lá na página do TSE, tá? Só é dar um clique. O espectro ideológico classifica diferentes posições políticas entre dois polos que se distinguem entre a direita e a esquerda. O conceito de ideologia é complexo e varia conforme o tempo e a conjuntura histórico-cultural. O conjunto de valores respeitam a ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. Schaeffer, 2016. Com base nesse texto, nós trouxemos a Cibele aqui para ela falar um pouquinho sobre a vivência dela, né? Já que teu doutorado é em que área, Cibele? Fala aí pra gente. É política social. Pronto, e aí surgiu esse bate-papo, essa conversa, achei pertinente, muito interessante, para ela trazer pra gente hoje alguns esclarecimentos. Então, Cibele disse que ia fazer aqui uma pequena linha do tempo com a gente, né, recapitular algumas coisas, e ela vai falando e a gente vai perguntando, porque aqui é um bando de curioso, né? Quem não sabe vai aprender hoje. Então, fica à vontade aí para falar dessa linha do tempo, Cibele. Então, quando a gente trata desse assunto sobre ideologia partidária, é muito importante a gente se atentar à linha do tempo do Brasil, né? É uma linha do tempo, na verdade, que eu sempre costumo dizer que ela se resume muito a império / democracia, porque a gente vai passar por todo esse momento, né? E eu acredito que quando a gente pensa assim, esquerda e direita no Brasil, a primeira coisa que me vem na mente, logo assim, quando eu dou aula para os meninos, a primeira coisa que eu digo é que se a gente não tivesse um processo monárquico no país, né, nos anos 800, a gente teria essa direita e essa esquerda aqui, a gente seria tão fragmentado como a gente é hoje. Mas isso é uma opinião neutra de historiadora, e não uma opinião... Você acha que se não houvesse esse processo, nós seríamos algo mais ou menos como Estados Unidos ou outros países, ou alguns países europeus, onde você teria ali republicanos e democratas ou coisa assim parecida? Acredito porque o processo monárquico e de império trouxe com a gente o que até hoje muitas pessoas nos chamam, que é a República das Bananeiras, um país ainda colonizado. A gente sonha com essa descolonização, ainda não passamos por ela, né? Não vivemos a descolonização real ainda. Então esse processo monárquico trouxe até hoje. Quando a gente fala essa ideia aí que a Carol fez na introdução, esse processo monárquico, ele trouxe o que é os nossos partidos hoje, gente. Homens brancos, homens de famílias abastardas. Então, esse é o processo monárquico, esse processo não passou, né? Eu sempre costumo dizer que a gente faz como é que eu posso dizer? A gente faz uma linha junto com o Reino Unido quase, né? Porque em vários estados do nosso país a gente ainda vive uma monarquia. A gente pode dizer várias e várias famílias em vários estados, sobretudo no Nordeste, que pegam hierarquias e levam de pai para filho. A gente tem aqui há 16 anos os campos no poder. A Arras, eu corto a Arras, né? Mas a gente tem a família Sarney, por exemplo, também. A família Collor. Então, esses são esses processos monárquicos que, se a gente for traçar uma linha do tempo e uma linha geográfica, a gente vai ver que a monarquia ainda está no nosso país, né? Você tem ali pequenos feudos distribuídos, né? Exatamente. E aí, esse entorno é muito perigoso,
Porque se o entorno geograficamente funciona como monarquia, o centro ele não vai mudar, né? Porque a gente vai ver o ganho, né? Eu sempre falo que política é matemática, porque a gente acha muito legal a ideia de Carol, poxa, Carol tá candidata e Carol vai ter política pública, é massa. Mas aí tem a ideia de José, que a ideia de José pode ganhar uma causa na qual influa todos nós. Então, qual é o processo dos dois? Só que, infelizmente, a gente perde nesse sentido, porque a nossa população não tem o privilégio de estudar, porque, né, estudar é um privilégio. Então, voltando para a linha do tempo, a gente tem o processo da monarquia, da independência, e aí eu quero falar rapidamente sobre esse processo de independência, porque o processo da nossa independência, em 1822, nada mais é que um quadro, né? Aquele processo nunca aconteceu, né? A gente tem no YouTube aí 2 filmes, que seria o da independência. O processo nunca aconteceu. Nunca houve o grito no Ipiranga, né? A gente sabe que isso não houve. A gente tem o professor Marcos Carvalho, que vai falar muito bem disso no livro dele, sobre esse processo da não independência do Brasil. Então, é encomendado um quadro no qual Dom Pedro está gritando na margem do rio Ipiranga, né? E logo depois a gente vê várias revoltas se dando, sobretudo dos escravizados, né? Então, o processo monarquia para a independência e proclamação da República é uma linha do tempo interessante para a gente observar, por exemplo, as PLs de hoje em dia, as PECs, né? A gente teve, há menos de 24 horas aí, o STF falando, Arthur Lira, agora o negócio mudou de figura. Então, quando a gente pensa nesse processo atual, a gente pensa assim, vai se proclamar quantas repúblicas para a gente entender que esse processo de descolonização ainda tem que rolar no nosso país, tá? Então, assim, passando por essa linha do tempo da política brasileira, eu digo sempre que o regime do império é o da família real, o monárquico é o entorno, tá? E a independência é um quadro. Mas aí a proclamação da República dá vida aos menos fragilizados e as pessoas começam a entender que elas podem lutar. Quando a gente tem a Guerra de Canudos, a gente vai ter o início do maior morro e a maior favela do nosso país, que é o Morro da Providência, né? São os órfãos da Guerra de Canudos, eles fundam o Morro da Providência em 1890. Após esse momento, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as revoltas no Brasil. E essas revoltas do período colonial, ainda colonial, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos, e aí eu quero fazer um adendo nessa história, porque você vê, né, nós aqui de Nordeste, a gente teve revoltas importantíssimas no período regencial, a Balaiada, a Cabanagem, sobretudo a revolta dos Malês. Mas se você for ver, em qualquer situação, a maior que você vai ouvir é a Guerra dos Farrapos, porque ela é militar, né? Ela é militar, ela atende o processo monárquico. E aí esse processo, ele fica muito interessante. E aí o Francioli me perguntou isso, aí eu quero comentar sobre a Guerra das Independências dos Estados Unidos, né? A Guerra das Independências dos Estados Unidos contra a Inglaterra é um marco, assim, na história. E aí a gente entende que isso só foi possível porque lá eles quebraram, eles fizeram uma ruptura, a qual a gente não fez aqui, que é justamente esse processo monárquico do Reino Unido com os republicanos que até agora são dos Estados Unidos da América, né? E aí, pós todas essas revoltas que a gente vai ter em Insurreição Pernambucana, que eu também acredito que é um grande marco, né? E a Inconfidência Mineira, que eu acho assim um dos maiores marcos na nossa luta por direitos e tal, a gente tem a Era Vargas, a tão falada Era Vargas, né? Pós-República Velha. E aí, desse processo de 1930 a 1945, a gente vai ter um processo que eu sempre vou dizer o seguinte, gente, o processo do Getúlio é um processo não do populismo, mas do início de uma política que a gente poderia entender que era uma política de povo, mas não para o povo. Por que de povo, mas não para o povo? Porque o Getúlio Vargas, até hoje, eu cresci com a minha mãe dizendo que ele era o pai dos pobres. E a gente entende que quando um sujeito coloca a primeira mulher, em 1932, para votar
no governo dele, ele está dizendo assim, olha, eu estou dando voz a essas pessoas. Quando ele coloca os negros para votar e para frequentar a escola, ele está dizendo, olha, eu estou fazendo para essas pessoas. Mas aí logo depois esse sujeito faz a carteira de trabalho e ele ganha uma dignificação para essa galera. Olha, uma dignificação, você vai trabalhar, mas você vai ter seus direitos. E a gente esquece de notar nesse momento o que é que ele está ganhando em torno disso. E aí é quando a nossa política, erroneamente, faz esse acerto com os Estados Unidos, né, que até hoje ele é validado. E aí entra uma mão dupla na história, que aí a gente entra na ditadura militar totalmente financiada pelos Estados Unidos, né? E aí esse contexto, a política, como é que eu posso dizer? A política de entornos que a gente pensava, ela não se aplica mais. Porque quando um povo é sanado por direitos que eles têm, né? E eles vêm de uma situação de que o cara é pai dos pobres, etc e tal, a gente vem desse populismo. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas chegam, não, porque Lula é o maior político do Brasil, Lula é a pessoa mais popular do Brasil. Pode ser. Mas a gente também tem que entrar nas entrelinhas da política e saber quais são os acordos, né? Porque esses acordos, como Carol disse na introdução, esses acordos é que fundam os partidos. O MDB, que é para mim uma das piores tragédias que esse país podia ter de política, ele veio disso, ele veio do populismo e do não populismo. Porque o populismo, ele é perigoso, ele é muito perigoso, né? Aproveitando esse gancho aí que tu deixou, quando tu fala, né, de Vargas, que ele deu dignificação, que ele fez a política que deveria sempre ter sido feita. Só que ele precisava do povo a favor dele e devendo a ele. Porque o povo, quando ganha alguma coisa, ele se sente na obrigação de ficar eternamente em débito com aquele político, quando na verdade ele fez o papel que ele deveria ter feito sempre, né? Que os outros deveriam ter tido essa questão da política de fazer em favor do povo e para o povo, né? Porque a gente faz de e para. Então, é daí que surge a questão que o populismo é perigoso. Porque quando você manobra uma massa, se você sabe manobrar essa massa, porque a gente sabe que o MDB, não sei, o PSB, acho que você vai falar, são partidos de pessoas brancas extremamente inteligentes, né? Então, eles sabem o que o povo precisa e como manobrar esse povo que precisa. E aí que entra, porque eu vou ter uma dívida com você que não existe. O povo não tem dívida com o político. Você não tem que pagar nada a político nenhum, porque ele tá ali, porque você colocou, né? E ele tem um papel a ser feito, a ser cumprido. E aí eu peço até desculpa, mas assim, eu acho que vale ressaltar a questão desse populismo, né? E quais as diferentes faces desse populismo que as pessoas levam a ferro e fogo, né? Isso, Carol, perfeito. Tem um livro do Frei Beto chamado Mosca Azul. Se vocês tiverem a oportunidade depois vocês leiam, o livro é muito bom. E ele faz um trajeto do Partido dos Trabalhadores, década de 80 até os dias atuais. E aí ele dá uma crítica sensacional sobre o que seria populismo e sobre como é que a gente utiliza desse populismo, né? Os malefícios e os benefícios, como você acabou de citar. E isso eu acho incrível. E aí, Carol, tem esse sentido porque no nosso país, essa linha do tempo da política brasileira é muito controversa, porque o Collor, por exemplo, nem vou falar do roubo do Collor, isso nem... Mas se você pega em qualquer vídeo do Collor na década de 90, cara, o cara vinha de uma família super abastada, fazia uma campanha dando de jet skis, e o cara foi eleito de forma brutal. Então, assim, quais são as formas de representatividade que a nossa política ainda busca, né? As formas de representatividade, elas têm que estar diretamente ligadas a instituições, porque a ideologia partidária nada mais é que ligada às instituições. E quais são as instituições? Quem é que funda essas instituições? Como é que a gente chega às instituições? Né? O Michel Foucault ele sempre vai dizer sobre as instituições de poder. A maior instituição do poder que a gente tem é a política. Então, a forma que a gente faz política e que a gente desmembra ela todos os dias faz com que esses períodos, essas linhas dos tempos, historicamente, venham sendo arremessadas para o povo.
entende? E nessa última eleição, eu sempre estava falando o seguinte: existem pessoas que têm projetos pessoais e existem pessoas dentro da política que têm projeto coletivo. E o projeto pessoal é um perigo, assim como o populismo, porque o projeto pessoal não vai levar nada mais, nada menos do que ainda o mesmo processo de regime que a gente tinha. Porque regimes de ditadura são regimes de processo pessoal. A gente vê isso na Coreia. A Coreia é uma ditadura e é um regime pessoal. Entende o que eu falo? Então, essas políticas públicas que tanto se fala, que a esquerda tanto fala, precisa ser discutida de uma forma às quais as instituições sociais, políticas estejam dentro, estejam dialogando. Eu acho que é uma das maiores perdas que a gente tem. E aí, ainda traçando essa linha do tempo política, pós-ditadura, né, que a gente tem a queda do Jânio, e tem a política café com leite, eu acho que eu até comentei com o Carol sobre isso. Tem uma forma ainda de política no Brasil que ela ainda não foi extinta, e é o grande perigo da direita, que é a política de cabresto, muito conhecida, né, sobretudo nos interiores, mas que aqui nas regiões metropolitanas a gente não está ileso dela não, né? A gente tem gestores de escola enchendo ônibus, levando menino para a campanha política, né? A gente tem gente obrigada a ser cabo eleitoral. Então, essas questões ainda são questões que dá essas duas vielas, é direita, é esquerda, e agora a galera tem uma história de dizer que é centro, né? Você nem é uma coisa, você nem é outra. Quando eu escuto alguém dizendo que é centro, o centrão, eu já não rola de você dialogar com essa pessoa. Então, na minha concepção, esse movimento direita e esquerda, historicamente, ele vai ocorrer no momento da ditadura militar. Precisamente, para mim, em 1937, quando a União dos Estudantes, é fundada no Brasil. Os estudantes entendem que aquele momento eles estão fundando um momento de esquerda no Brasil. Porque se a gente pegar os maiores ídolos nacionais, são homens brancos de famílias abastadas. Joaquim Nabuco, Pedro Mariano, sabe? Nomes assim. Eram caras que estudavam na faculdade de Direito, e depois ia ser diplomata, e depois virava deputado, depois governador, e é isso. É a mesma sequência. Então, essa galera é de direita. Aproveitando o que tu falou lá atrás, é que essa política café com leite, ela persiste cada vez mais forte. O voto de Cabresto, ele muda na figura que a gente via antigamente, né? Aquela troca que era mais gritante, né? E ela agora é mais sutil. Esse voto de Cabresto, ele deixa de ser gritante para todo mundo ver, porque o fazendeiro fulano de tal quer voto e o fazendeiro fulano de tal também quer, e cada um oferece o que tem, para ser mais sutil. Mas não é um sutil escondido. É sutil de seu cargo é comissionado. Você tá aí porque eu lhe coloquei. Exato. Sabe? Você tem que pagar uma parte da sua comissão para garantir a minha reeleição. Justo, Francioli. E justo isso não. Não, justo não é. Justo é sua péssimo, Francioli. É assim. Assim, não é justo. É doloroso a gente ver. E eu até comento com tem uma amiga minha do laboratório que a gente comenta que a verdadeira mudança no nosso estado só vai acontecer quando os nossos pais ou avós, os nossos pais não, que dependendo da idade do seu pai, né, da sua mãe, eles são bem jovens, tem uma cabeça diferente, mas a partir do momento que os nossos avós pararem de votar, porque eles são devotos de Arraes, sabe? Eu não sei, Carol, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque, assim, a Cibele comentou uma coisa, né, que a gente tem a respeito de estudo. Eu concordo plenamente que a gente precisa estudar. Só que o que a gente viu, por exemplo, em 2018, e o que a gente viu, por exemplo, durante todo o governo Bolsonaro, e aí as pesquisas colocavam muito bem, é que grande parte do apoio dele, maioria, vinha de pessoas que tinham ensino superior. Então, o que eu vejo aí? Não é o estudo pelo estudo, é você ter consciência política. E aí, o que eu vejo é que a política,
a gente tem um número muito grande de pessoas no país que dizem, e aí esse é um discurso que não é tão novo, eu sou apolítico, né? Apolítico. Gente, a política é uma coisa que está ali no seu dia a dia, você precisa se relacionar, o relacionamento é político, todo relacionamento é político. Só que a gente não consegue, eu acredito que você tem ali uma problemática muito séria no sentido de a idolatria do servidor público, que é o político. Né? Você idolatra. Se você for olhar hoje o que compõe a base do Congresso, né, os deputados ali, os senadores, a maioria são homens brancos milionários. E aí eu pergunto, onde está a representatividade? Né? Ou seja, nós podemos até ter uma formação intelectual, mas a gente não tem uma formação política. E aí eu não sei se isso é uma coisa que a mudança da geração vai fazer com que... Então, eu tenho uma ressalva também com relação... Concordo com você, porém o que é que eu falo? Não é só educação. Por quê? Quem elegeu o atual presidente, que está findando, graças a Deus, seu mandato, foram pessoas brancas com ensino superior. Concordo com você, na sua totalidade. Teve pessoas negras, tiveram mulheres, sim, mas mesmo negros e mulheres, algumas tinham poder aquisitivo e sabiam por que estavam votando nele, não era aleatório. E aí, quando a gente fala em educação, que a gente retoma a educação, que a gente bate muito nessa tecla aqui nesse podcast, é que essa educação política, ela deveria ser dada agora, no novo ensino médio. Por quê? Tirou tanta disciplina, colocou-se outra e não incluiu a política. Acho que aí você entra muito numa questão, e a Cibele pode até me corrigir. A gente arenga aqui, Cibele, pode falar, não vai dar certo. O que eu vejo, e assim, eu vejo com um problema muito grave, estrutural, e remete até à minha época de escola técnica, e que eu sempre fui contra partido dentro da instituição. E aí a gente tinha, na época, o PSTU muito ativo dentro da instituição. E eu digo, cara, eu acho assim, a gente precisa ter discussão política dentro da instituição, mas a gente não pode ter partido político. E quando a gente fala em discussão política, no geral, as pessoas remetem exclusivamente a partidarismo. E aí entra, porque assim, a gente tem que ter discussão política, né, sobre política, mas não partidária. A discussão política ela tem que ser apartidária, até porque todo partido ele vai ter sua falha, ele vai ter o seu erro, não existe aquele partido... Alguns só tem falha, né? Mas... Não, a gente, nesse momento aqui, graças a Deus, está acabando, inclusive. Mas a gente tem que entender que a questão de debater política, porque eu estava até, quando eu chamei Cibele, que a gente estava conversando, ela disse, Carol, qual é a ideia do podcast e tal? Eu digo, Cibele, olha, tem pessoas que dizem que é de direita e defendem ideias de extrema direita. E nem sabem do que estão defendendo. Existem pessoas de esquerdas que defendem ideias de extrema esquerda e também não sabem o que são. E no fim das contas, essa pessoa nem é de direita e nem é de esquerda. Ela é o que escuta no caminho e vai criando a concepção. Porque ela não sabe. Veja se ela se pergunta ela a história, como a Cibele falou pra gente, né? Da Uni, que entende que tá na hora de colocar... deixa eu ver uma palavra que caiba aqui. Uma oposição ao que está acontecendo. E as pessoas não sabem. Então, a Cibele, perdoe aqui a arenga dos dois, né? A ideia tá massa, tô adorando, é real. É discussão, mas assim que a gente não tem como falar de partidos, de política, não só de partido, né? De política sem falar de educação, né? E você trouxe esse gancho pra gente. E aí, a gente fez uma bagunça boa aqui, né? A gente deu uma desorganizada, mas, por favor, Cibele. Tem umas coisas aí que a Francioli falou muito interessante. A primeira coisa, esse lance do estudo, né? Dos eleitores de Bolsonaro. Eu vou confessar duas coisas aqui pra vocês. A primeira, eu nunca assisti Democracia em Vertigem, da Netflix. Eu nunca consegui assistir. Nunca consegui assistir. Porque eu sempre me envolvi muito com política e aquilo mexeu muito comigo. A perda de 2018 mexeu muito comigo. E a descida de Dilma da rampa eu nunca vi. Nunca vi o último discurso dela. Porque para mim foi a maior perda. Não sei, assim, eu não consigo nem
sabe? Porque em 2015 eu estava muito ferida ainda com a história de Dilma e tal. Mas uma coisa que você falou, Franciola, é justamente esse processo que eu venho falando desde o início do nosso bate-papo sobre a questão da monarquia. Quando iniciou lá em 2018 a campanha do Bolsonaro, eu lembro que eu estava no ônibus, ainda morava na Torre. Aí eu estava no ônibus e eu vi um outdoor dele. Aí quando eu vi o outdoor dele, aí tinha o slogan dele, né? Deus acima de tudo e tal. Aí eu falei assim, cara, esse cara vai ganhar. Isso, ó. E aí um amigo meu falou assim, Sibeli, mas ele não tem apoio. Eu falei, ele tem apoio da elite. É o melhor apoio que alguém pode ter. É o apoio da elite. A elite tem esse processo monárquico que eu tô falando o tempo todo. Ela tem o dinheiro. A gente vê isso no nosso estado, né, Carol? A gente vê isso. A máquina de dinheiro. Né? A prefeitura pertenceu 8 anos e o governo do estado, 16 anos, a mesma família. Gente, isso em momento nenhum, isso deixa de ser esse processo que eu tô falando. Isso cabe às elites. Porque o João Campos, eu vou dar um exemplo daqui, de Pernambuco. O João Campos, ele chega numa comunidade como Ibura, que é o maior colégio eleitoral de Recife. Ele chega lá, ele abraça a dona de casa, ele diz que vai fazer mil maravilhas. E aquela dona de casa, influenciada por uma mídia global, e eu não sou contra a Globo nem nada disso, pelo contrário, influenciada por uma novela na qual majoritariamente é branca, vê aquele cara como um príncipe de Paris e acha que ele vai ser o melhor prefeito do universo. E essa questão vem lá do regime do Império, vem da família real. Gente, a rainha Elizabeth morreu, ficou 8 dias essa mulher pra cima e pra baixo. E a galera, não só... é até piada, né, Francioli? Mas ficou essa mulher pra cima e pra baixo porque é a família real. Então, assim, o nosso país é um país majoritariamente negro que não se reconhece. E isso respinga, molha, inunda a política. Né? Então, assim, concordo, Francioli, assim, graças a Deus não tenho ninguém próximo que votou no Bolsonaro. Mas lá em 2018 também, eu ouvia o Eduardo, filho dele, o Eduardo Bolsonaro, eu ia no Instagram dele, eu via o cara discursar por 3 minutos, eu falava, puta, não, esse cara aí, ele pega quem não sabe de nada, acabou. Ele faz uma lavagem cerebral em 1 minuto no ser humano, entendeu? E a mesma coisa de você ver, por exemplo, agora uma coisa totalmente diferente, o Ciro Gomes falando sobre economia, cara, sabe? Gente, ó, você entende? Então, assim, quando eu digo que é um privilégio, é nesse sentido. E concordo muito com essa situação que Carol falou sobre a educação. Né? Eu sou professora de história, estou dentro de sala de aula, e é muito difícil para a gente dar aula para os jovens, porque é uma geração imediatista, uma geração que não abre livro, que vocês sabem disso, e a gente vem de um processo estrutural. Porque eu, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que minha mãe estudou privada para me estudar. Mas eu acredito que muitos dos meus alunos têm vergonha de dizer que a mãe faz isso, entende? Então começa daí, esse processo estrutural é um processo de conscientização, não sei se foi Francioli ou foi Carol que falou. A conscientização da classe que eu pertenço. E aí eu volto lá para 2018, quando no último debate, no último comício do PT, o Mano Brown falou isso. Né? Ele falou, pegou o microfone do Haddad e falou isso. Vocês deram dinheiro para a galera, posição para a galera, mas não deram posição, consciência de classe. Então o cara que tinha um fiteiro, daqui a pouco ele tem uma padaria, daqui a pouco ele tem uma casa na praia, e ele acha que ele é rico. Porque rico, gente, é herdeiro. Se você tem que trabalhar em qualquer coisa que seja, você é pobre, cara. Você é mão de obra, assim que dizer. Então, assim, esse problema, Francioli e Carol, de estrutura do nosso país, ele só pode ser salvo através da educação, né? O Darcy Ribeiro, belíssimamente no livro dele, No Povo Brasileiro, ele vai dizer que o projeto da educação é acabar com a educação. O cara disse isso na década de 60, a gente está em 2022, passando pelo mesmo processo estrutural, né? E tem uma coisa que o Francioli falou que eu queria citar, que é a questão do PSTU nas escolas, né? Eu fui da época, eu já fui do PSTU, já fui do PDT e do Partido dos Trabalhadores também. Saí dos 3. Mas, sério, o cara fez uma cara sério.
E aí, na época que a gente ia para as escolas, Franciola, a gente tirava delegado para levar para os comunes da vida e tal. E assim, o pouco que eu sei de fora academicamente, de política, foi fazendo piquete mesmo em porta de escola. O que eu acho ruim de escola, que eu sinto falta, inclusive na que eu trabalho com Carol, é grêmio estudantil. Os adolescentes não sabem, o que é que eles têm direito, o que é que eles não têm, quais são os deveres dele. E quando você começa a negligenciar isso, você vai criar uma geração achando que Neymar é ídolo, mandando votar 22 e votando, cara. Você entende? Então a nossa geração, a de nós três aqui, era uma geração. Essa agora falta estrutura, né? Falta educação, falta leitura, falta uma série de coisas. Mas é assustador a gente pensar que em 2018 esse cara for eleito por isso. Só que hoje, quando o Lula vence, o que é que a gente pensa, né? A gente pensa, não, a majoritariamente populacional do Brasil elegeu Lula, mas à custa de quê? Né? À custa de quê? Quantas pessoas tiveram que morrer para isso? E morrer mesmo. Quantas pessoas são caladas por isso? A maioria das escolas hoje não tem grêmio. E eu fico assustada, porque eu participei de escola pública, também escola privada, e tinha grêmio, tinha representação estudantil ativa. E muito disso os meninos vão identificar dentro da universidade, quando encontrar os diretórios acadêmicos ou centro acadêmicos, o DCE, né? E aí o pau come lá dentro. Não sei como tá hoje, mas na minha época era tiro, porrada e bomba em prol da universidade. Mas deixa eu dar uma opinião aí também agora, né, de alguém que eu já fui de grêmio, DCE, essas coisas todas, né? Sempre fui envolvido com essas paradinhas. O que eu vejo é que a gente teve em algum momento, acho que do momento ali que eu passei, que eu terminei o mestrado e comecei, isso foi um período um pouco longo, comecei como professor efetivo mesmo lá no Amapá. A gente teve um momento de transição muito forte aliás, foi um momento de transição muito forte do ponto de vista de engajamento. E aí, assim, eu estou dentro de uma instituição, né, eu estou no Instituto Federal, em que, historicamente, você tem formação de lideranças nessas escolas, né, junto com algumas escolas estaduais. O pessoal chega na universidade, ele já vem com uma cultura do Grêmio, e aí ele chega no DCE, você, né, nas agremiações universitárias. Mas em algum momento a gente teve uma falta de engajamento que foi, assim, completa. Os grêmios foram esvaziados, as pessoas pararam de se interessar, e hoje eu vejo assim, é difícil a gente mobilizar os colegas professores para determinadas ações. Imagine você engajar alguém do corpo estudantil. Amigo, você precisa, não é uma questão de uma responsabilidade, não, é imperioso que tenha uma representação estudantil para que porque essa representação ela possa dizer para os alunos, os colegas lá, que eles têm direitos, né? Eles têm deveres, mas vocês têm direitos. Eu vejo hoje nas reuniões dos conselhos na universidade e também no que a gente chama de CONSUP, né, que é o Conselho Superior da Instituição, uma participação dos estudantes muito pequena. E aí o cara chega lá, ele é ele é eleito, ele é escolhido para participar daquele momento, ele se candidata. Quando chega lá, duas coisas acontecem. Primeiro, ele não sabe o que faz. Segundo, ele não procura saber o que ele precisa fazer. E aí você tem uma pseudo-representação. E aí eu vejo, assim, acho que tem cerca de umas 3 semanas eu escutando o pessoal da universidade aqui dizendo, olha, gente, vocês são alunos, vocês têm voz, vocês têm que chegar lá e vocês têm que falar, porque se vocês não falam, a comissão que está ali, ela vai achar que está tudo bem e vai meter as coisas do jeito que elas querem, do jeito que elas entendem, e aí as pessoas precisam entender. Isso é também participação política. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, ou teve a oportunidade de formar pessoas dentro dos grêmios, dentro dessas agremiações, isso preparava, de certa forma, elas para uma vida pública, uma vida política, né? Porque, olha, eu debatia política dentro da minha instituição, e agora, e aí principalmente quando a gente tem essa questão
agremiações dentro das instituições, os conselhos, né, o de bairro, que são extremamente importantes, e eu ainda vejo isso como a gente é uma coisa assim que ela não é generalizada dentro do Brasil. A gente precisa ter esses conselhos de bairro também fortalecidos, porque é assim que a gente começa a ter consciência política, né, consciência de classe, e começa a reivindicar os nossos direitos para aqueles que a gente elege como nossos representantes, que na verdade não representam a gente de forma nenhuma, né? Estão lá por interesses próprios, a maioria deles, e eu acho que assim, é muito culpa dessa falta de consciência política que a população tem. Podemos até ser, do ponto de vista intelectual, esclarecidos, mas do ponto de vista político, nós somos verdadeiras toupeiras, né? Essa questão da educação e dentro da escola é surreal, né? Porque a gente fica sempre todo o tempo com esse debate de que a educação vai salvar, mas qual a educação que vai salvar? A educação empresarial, que é essa educação que a gente está tendo, né? Tá dando, porque é curioso, eu sempre estou falando isso. Na rede estadual eu faço tudo, menos da minha disciplina, né? Sociologia ainda vai lá, porque história, ele já não... Sociologia e filosofia onde eu posso entrar mais, que aí projeto de vida é uma coisa totalmente empresarial, né, que prepara o menino para o mercado de trabalho. Então, assim, eu acredito, gente, que esse desmonte que Francioli falou aí, da galera, do senso coletivo, ele foi morrendo no Brasil, no meu ver, na minha concepção, ele foi morrendo no Brasil na entrada do Temer. A entrada do Temer foi uma coisa muito desastrosa quando a gente vai equiparar, sobretudo para a educação, né? Quando o Mendonça assume, ele já começa com o corte das bolsas do CAPES. Isso aí é muito surreal para todo mundo que naquele momento dependia daquele dinheiro, né? Ele corta 100 mil bolsas, né? PIBIC e PIBID foi uma grande tragédia na época. E aí, 2 semanas depois, rola uma PEC de congelar por 20 anos a educação, né? Então, quando esse processo ocorre, em vários estados do Brasil, o salário dos professores estão congelados, né? E as situações estão cada vez piores. Então, o governo do Temer, pós-governo do Temer, vem a situação do Bolsonaro. Quando vem a situação do Bolsonaro, a esquerda já está totalmente fragilizada e fragmentada, o que é pior. Porque quando a Manu de Ávila aceita estar junto com o Haddad, o bolo já está na frente no sentido de, eu vou fazer minha parte, vocês fazem a de vocês. E aí, nesse momento, essa banalização não consegue mais estruturar. E aí é quando eu digo que existe, sim, uma grande falha na nossa estrutura. Porque você veja o nosso campo. Você pega o Nicolas Ferreira, um dos caras mais voltados do Brasil. Aí qual que é o discurso do cara? Eu vim de baixo. Eu era lá de Minas e etc e tal. Aí você viaja para Minas, você vê o quanto o estado de Minas tem um teor político diferente do que ele apresenta. Mas aí a gente também, dentro do estado de Minas, a gente vai ter uma coisa que a gente tem no Brasil todo, que é a questão das igrejas, né? Que aí vem tomando uma frente progressista, perigosa e quase sistema feudal no Brasil. Então, fala, Carol. Não, eu queria aproveitar essa fala perigosíssima, inclusive. Meu Deus, se junta a bancada da bala com a bancada da Bíblia, o que é que a gente espera? Deus é a nova Inquisição. É a nova Inquisição. É isso que a gente pensa. E aí eu queria que dentro dessa tua fala tu explicasse, deixasse muito claro como é que funciona o partido de direita e como é que funciona o partido de esquerda, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, para eles entenderem de fato o que é cada coisa. Certo. O partido de direita, ele vem do regime da monarquia, como eu expliquei, e de um regime pautado por recursos privados, tá? Então, o sistema de direita, ele quer fazer com que a população entenda que o sistema privado, as privatizações em nosso entorno, vai trazer melhorias e benefícios para todo tipo de cidadão. Isso vai de transporte público à empresa que você trabalhar. Então, a direita nada mais é do que a falta de representação do povo. Só que esse sistema, como é que ele funciona? Esse sistema, ele funciona a partir da mídia. A mídia é a grande vilã e a grande ajudante do sistema de direita.
né? Quando você tem uma Veja que colocava a Dilma como os ataques a Dilma, né, desastrosos, e colocava Bolsonaro como um velhinho, sabe? Então, assim, a mídia fomenta a direita. Então, eu posso dizer que, em resumo, a direita ela funciona ainda como sistema monárquico, onde só as pessoas abastadas vão ter direito a esse sistema. A esquerda ela é trazida por movimentos sociais, sobretudo o movimento estudantil e o movimento negro, que vai acontecer em 60, 70 e 37. E aí esse movimento esquerda, eu acredito ainda que a representatividade dele é o principal ponto, né? A representatividade do povo se ver dentro dele, né? Nessa perspectiva de representatividade e uma estrutura de consciência de classe. A esquerda quer trazer a consciência de classe, né? E aí é até uma brincadeira que eu sempre digo, gente, queria a gente, né, que o comunismo realmente chegasse. Porque o comunismo nunca chegou em país nenhum, vamos ser honestos. Não existe comunismo em lugar nenhum. Porque se o comunismo existisse, os anarquistas estavam loucos. Seria o orgasmo total. Então, assim, ninguém tenha medo que o comunismo não existe. Marx, infelizmente, morreu sem ver esse clímax. Mas, então, é isso, gente. O direito ele é fomentado pela mídia e o de esquerda é pela conscientização política e representatividade. E sobre a representatividade que eu tinha colocado na pauta, Carol, uma coisa que eu queria muito citar, antes que a gente termine, sobre as representatividades atuais. A gente vem falando muito, né? Tem pessoas negras na política, a gente tem prefeitos indígenas, a Sônia Guadalajara aí, deputada, ontem eu me emocionei com a diplomação dela, fantástico e tal. Só que o que eu sempre tenho falado é o seguinte, a Sueli Carneiro, ela sempre vai falar da superação da desigualdade. E essa superação da desigualdade acontece em que momento no nosso Brasil? Ela não acontece. Não adianta a gente ficar buscando. Porque do século XIX para o século XX, a gente vai ter um processo do pós-abolição. E esse processo do pós-abolição, ele ainda existe porque a gente não foi descolonizado. E como é que ele impacta na nossa política? Ele impacta que essa pós-colonização, o que é que aconteceu? Mulheres negras e homens negros ficaram na rua, sem documento, e aí foi fomentando várias famílias ao longo desse período. Então, entre o século XIX e o século XX, a gente vai ver uma coisa que falta, né? Que é essa questão da desigualdade. A falta da desigualdade não tem. E o maior processo que falta é a questão da habitação, que a Lélia Gonzalez, né, que é uma geógrafa, ela vai dizer, o processo de habitação no Brasil é um processo que vem desde o do momento pós do século XIX e século XX, né? Então, ainda assim que a gente supere essa representatividade, a gente não consegue superar a desigualdade. Que essa desigualdade dentro da política, ela é surreal. A gente tem mulheres trans, como o cara colocou aqui, mulheres trans dentro da política, homens trans dentro da política. Agora você vê homens trans dentro da política, o Tami Miranda, né? Cara, o cara tá lá, vereador, mas o que é que o cara faz? Ele nem se enxerga como homem trans. Ele quer ser hétero, pô. Então isso já quebra. Você tá entendendo quanto que quebra? Parece que quando a galera chega lá, esquece. E aí é como eu falei com vocês no início. O que era para ser uma política pública coletiva, acaba uma política pública pessoal. E esse eu acho que é o grande vilão da esquerda. Se eu fosse colocar uma questão vilã da esquerda, eu acho que é isso. O projeto pessoal, ele toma conta do coletivo. E o que é que a direita faz? A direita pega esse processo, usa contra e vence. Entende? Então, esse processo da desigualdade, no sentido político, a direita sai na frente. Deu para entender essa linha do tempo? E tem uma coisa, assim, não entendam mal o que eu vou falar agora, tá? Mas se soar errado, eu me explico. Essa desigualdade ela é tão terrível que ela cria uma das políticas que eu acho terrível, que são as políticas de cota. No sentido de, eu estou dando cota para quem é maioria no Brasil. E o sistema é tão desigual
que eu não oportunizo para quem é a maioria no país, né? Então, assim, eu vejo, sim, a gente teve, durante todo esse processo, e aí, assim, eu comecei a acompanhar um pouquinho da política em 88, quando eu passava ali no finalzinho, né, do regime ditatorial, quando você tinha ali, quando teve a questão das diretas já, e você tinha todo esse movimento, e eu começo a observar ali que, assim, nós tivemos algumas mudanças, mas são mudanças muito pontuais no geral, né? Houveram grandes avanços. Eu me recordo ali que em 97 eu estava no Instituto Federal e você tem ali um governo de direita e do Fernando Henrique. Cara, a gente chegava na instituição, todo dia você chegava com medo. Por quê? Porque existia uma conversa ali de que as instituições iriam ser privatizadas. Eu cheguei numa época em que nós tínhamos o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta na instituição. E eu percebia como a coisa estava ficando feia a partir do momento em que você tinha uma redução na qualidade disso e na quantidade disso. E aí você começa a ter uma precarização na instituição, até que nós tivemos o início do governo do PT, né, o governo do Lula, e aí você tem uma expansão. E assim, foram anos que, para quem estava dentro das instituições, foram anos muito importantes, porque e aí, assim, eu entrei em 97 na instituição, e aí nunca saí da instituição. Depois de 97, como aluno, eu entrei de novo, fiz o superior, entrei como professor substituto, depois como professor efetivo. Então, desde 97 que eu estou dentro da instituição, eu vivenciei todo esse período. E aí eu vejo, assim, quanta mudança foi feita. Inclusive, né, muitos colegas meus se tornaram professores na época da expansão. E aí eu passava a ver, né, e aí a gente voltando um pouquinho para essa questão do conhecimento intelectual diferir tanto do conhecimento político. Eu via muitos amigos meus que estavam empregados devido à expansão das instituições, alguns deles que tinham sido, que tinham morado nessas residências, né, nas residências universitárias, nessas residências que eram financiadas pelo governo. Muitas vezes o cara chegava ali, ele tinha que se virar para comer, ele tinha só onde morar, e morar às vezes numa condição até um pouco precária. Mas o cara que vinha do interior, chegava na capital, estava ali, depois conseguia ser professor, e aí eu via os caras reclamando: poxa, mas a qualidade dos nossos alunos os nossos alunos são muito fracos. Chegam aqui muitos fracos. Eu digo: amigo, eu tentei 4 vezes entrar na instituição federal para fazer um curso técnico. Teve um ano que o curso para informática, ele foi mais concorrido, para o curso técnico, foi mais concorrido do que o curso de medicina na universidade. E aí, hoje, a gente aqui, enquanto professor, a gente saiu de uma instituição, falando do Rio Grande do Norte, nós tínhamos uma instituição em Natal, e depois passou a ter as mais antigas, Natal e Mossoró, e aí você tem um boom de instituições nas cidades, fazendo com que quem precisava do ensino não precisava mais se deslocar para Natal, para a capital. Ele podia ter ali perto da sua cidade. E aí, com isso, é claro, todas aquelas pessoas, toda aquela demanda reprimida que existia antes, você passa a suprir essa demanda. É claro que aquelas pessoas que não conseguiam entrar, como eu, que não conseguiu entrar por 3 vezes, que tem agora a oportunidade de entrar na instituição, ele não vai ter o mesmo nível de quem estudava para se matar. Muitas vezes eram alunos de escolas privadas, mas aí nesse ponto o Instituto Federal do Rio Grande do Norte ele adotou cotas em 96, cota social em 96, e aí a gente tem essa situação, né, de mais acesso a esse ensino de qualidade. E aí, como fruto dessa época, eu dizia: meu amigo, não importa como eu entro na instituição, importa como eu saio.
E para sair bem, eu preciso ter, primeiro, consciência de classe e saber de onde eu vim. E não esquecer de onde eu vim. Porque se a partir do momento em que eu vou lá, passei por todas as dificuldades, cheguei na instituição, me formei, agora sou professor, eu vou querer que o meu aluno chegue com Einstein, ou que chegue lá pronto para ir para Harvard, fica muito difícil. Eu tenho que entender o papel social que essas instituições têm. Exato. E eu não posso, né, me negar a, como alguém que sofreu para entrar, que teve toda essa dificuldade, tentar ser um exemplo para aquelas pessoas. E dizer, amigo, eu consegui. Hoje eu estou aqui. Você também pode. Né? Então, ser capaz de trabalhar essas questões, não se esquecendo nunca de onde se veio, para que a gente possa ter transformações reais na sociedade, eu acho que isso é muito importante. E estar, né, pensando sempre no coletivo. O ganho pessoal, às vezes, é muito pequeno, né, quando a gente consegue melhorar a qualidade da comunidade na qual a gente está inserido. Essas questões, assim, são muito foda, né, assim, porque a gente fica nesse lance do ganho pessoal e chega a hora que dá uma desanimada, você, velho, não vou, mas eu hoje até tava comentando lá com os professores, Carol, que eu falei assim, gente, tem dia que eu dou aula pra mim, assim, eu vou dar uma aula pra mim hoje, mesmo com a sala cheia, porque falta esse interesse. E aí eu não julgo, porque eu acho que é o sistema, o sistema do educacional. Tem uma coisa na esquerda, gente, que eu acho que é muito contraditório. Hoje saiu a nomeação do Ministério da Educação, né? O ministro da Educação, Camilo Santana, né? Não sei se vocês viram hoje. Aí vocês já deram uma olhada lá no Twitter e tal, como é que tá. Então, assim, geral, vamos dizer, 75% da esquerda metendo pau, cara. Assim, eu acho grave isso. Muitas pessoas de movimentos negros, inclusive, metendo pau. Gente, é o seguinte, a gente tem que formar uma instituição séria e o Camilo Santana, ele tem currículo para isso, tá? E muito. Então, assim, até onde vai as questões de representatividade que a gente quer colocar dentro da política? Quando o Lula ganhou agora, eu falei assim, falei até pra minha esposa no dia, eu falei assim, Lula ganhou agora, e depois? O que é que vem depois? Porque ele não vai se candidatar de novo. Ele não tem mais se candidatar de novo. Isso é um grande problema. É muito problemático. E aí, o que é que a gente pensa nisso? A gente pensa que a gente vai reviver um início de outro Temer, porque, assim, o problema da nossa população não é somente o estudo, é como a mídia usa isso, porque você viu, a Tebet, ela saiu de 3 para 6 em 2 semanas. E isso é um feminismo liberal que está aí dentro, e aí é outra crítica minha pessoal, tá? Que é a questão da fragmentação do movimento feminista, a fragmentação do movimento negro dentro da política da esquerda, é uma perda. É uma perda porque a gente sempre quer criticar e a gente acaba não aglutinando o que tem perto. Isso é uma grande perda para os nossos jovens, porque eles não vão entender. Se eu chegar para dizer para qualquer pessoa, olha, eu sou uma mulher negra, mas eu não sou feminista negra, aí a pessoa vai querer dizer o porquê, entendeu? Agora mesmo na Copa do Mundo, eu acho que foi o maior exemplo, foi essa vitória da Argentina. Foi o maior exemplo. Saiu uma matéria na Pragmatismo Político dizendo mesmo assim, o campeão da Copa do Mundo é um país branco. Varri. Aí eu falei, gente, é um país branco. Eu expliquei para os meus alunos, né? Gente, é um país branco porque o que os Estados Unidos e a República Tcheca queriam fazer no Brasil e os espanhóis pós-escravidão não conseguiram fazer no Brasil, aí conseguiram fazer na Argentina, embranqueceram a população, né? Eu até falei assim, eu disse, sabe qual é o melhor título para esse final de Copa? O país que acha que está na Europa ganhando um país europeu. É isso, sabe? É bem isso.
Porque essa estrutura que tanto Carol quanto Francioli falou todo o tempo da política, ela trata das representatividades e das faltas delas. E elas se dá por falta dessa consciência, né? Que a gente fala o tempo todo. A Dilma sofreu o maior impeachment da história por causa de uma coisa chamada misoginia, né? Então, essa falta dentro da nossa estrutura de campo, falta demais. E isso é uma grande perda no sentido de como é que a gente vai avançar. A Francioli acabou de falar aí sobre como é que a gente avança para essa galera ter consciência. Eu acredito que a gente só consegue avançar quando a gente elege alguém, que essa alguém pensa no coletivo. Isso eu estou falando de uma forma geral. Eu vou comentar só um erro grave aqui que teve em Pernambuco. Eu acho que, como Carol é de Pernambuco, Carol sabe. A gente teve na eleição passada 5 deputadas eleitas e era o coletivo Juntas. Tu lembra, Carol? Lembro demais e eu votei nelas, inclusive. Elas foram a mais votada, Francioli, aqui. O que é que aconteceu? Nessa eleição, 2 saíram desse meio e lançaram candidaturas individuais. Ninguém ganhou. Ninguém se elegeu. Nem as 3 que ficaram, nem as 2 que saíram. Agora, por que não ganharam? A gente vai para um ponto. Primeiro, matemática, dividiram voto. Segunda coisa, faltou a representatividade da ideia coletiva. E é isso que falta. Se você não tem a ideia coletiva, você não consegue chegar. A Marielle, que foi morta, a Marielle, ela começou como vereadora, talvez agora estivesse como deputada. E ok, porque ela começou de baixo. A galera quer pegar fôlego alto demais. Gente, política se faz em escola, em bairro, sabe? Em assembleia pequena, em discussão pequena, em consciência. Você não vira deputado e você aluga um resort. Não é assim não, gente. Não é assim. Porque aí você vai estar fomentando a direita que você tanto criticou. Entende? Então são essas coisas. Por exemplo, um gestor de escola que a vida toda foi professor e porque ele tem um cargo comissionado, ele esquece que ele foi professor. Entende? Então são essas políticas, como você bem colocou, Francioli, que a gente vive política. O relacionamento é uma política. Então tudo é política. Então, dentre essas políticas, a gente vê essa falta. A gente vê, por exemplo, pessoas querendo tirar ganho. O PSOL, eu tenho uma crítica muito dura ao PSOL do Rio de Janeiro. O PSOL do Rio de Janeiro, para mim, é um partido de gente branca, intelectual e eleitoreira, que pega a pauta de esquerda e vai da frente, e vai-se embora. É isso. Para mim é isso. Entendeu? Tenho críticas severas demais ao Partido dos Trabalhadores, mas é isso. Carol fez assim. Eu vou aproveitar aqui o gancho que você deixou para dizer, construa outra pauta, volte. A gente tem muito pano para manga, né? Tem muito assunto para destrinchar e vale muito a pena debater isso aqui. A gente quer trazer a política para dentro porque faz parte da nossa educação. Não, eu acho que principalmente nessa questão do coletivo, né? A gente precisa trazer, assim, a gente sempre vem que toda vez que a gente grava, e essas semanas a gente tem gravado demais, né? A gente sempre fica tentando levantar essas questões. Eu digo assim, eu sou uma pessoa que tem uma formação muito tecnicista e eu preciso aprender muitas coisas que não estão dentro do meu, não fazem parte do meu dia a dia. Né? E eu gosto de aprender, eu gosto de me, não vou me reinventar, né? Mas eu vou mudando, né? Vou modificando esses pensamentos. E eu acho assim, a gente precisa trazer uma pauta aqui sobre coletivo, né? O que realmente é um coletivo e como que a gente pode fazer com que um coletivo ele floresça, né? Porque esses pontos que você trouxe aí, Cibele, de a gente ter, por exemplo, essa formação, né, de um grupo e que esse grupo se fragmenta, é porque em algum momento os planos pessoais falaram mais alto do que o plano coletivo. E aí você tem um enfraquecimento muito forte, né? E aí, assim, se a gente não se organiza, e aí, novamente, eu sempre faço uma crítica, eu nunca fui defensor de escola sem partido, mas talvez eu seja a favor da escola sem partido no sentido de que a gente precisa discutir muita política dentro das instituições de ensino,
mas sem a questão partidária. As pessoas precisam entender. E levantar bandeira. Porque assim, partido é muito pessoal, né? Vai muito do que você quer, mas a política não. A gente respira política o tempo todo. A gente não entende muitas vezes. Eu acho que muitas pessoas não entendem a importância da política na nossa vida. E aí, assim, fazer uma separação do que é política partidária do que é política, realmente. Mas a gente precisa discutir isso com muita força. Tem ambientes muito propícios para isso, para discutir. Porque eu entendo, e aqui nós, no nosso podcast, nós temos pessoas que pensam diferente, mas a gente entende, acho que todo mundo, né, independente até de suas convicções partidárias, político-partidárias, a gente entende que para chegar em algum lugar a gente precisa discutir. E aí, uma ideia minha que é melhorada com uma ideia ali que não está talvez muito alinhada àquilo que eu pensava antes, mas digo, realmente a gente pode, né, a gente vai fazendo essas concessões, a gente vai criando situações para que as coisas elas realmente façam sentido para o coletivo, né? E eu acho que a gente precisa trazer pautas nesse sentido aí, para fomentar, inclusive, nos jovens, nos nossos ouvintes e nas pessoas que virão a nos ouvir em algum momento, essa questão da importância do desenvolvimento da coletividade e do pensamento político para a melhoria, né, de nossas comunidades. E aí, Cibele, fique à vontade para voltar, para que possamos discutir essa pauta, já que você levantou esta bandeira, e a gente só quer uma deixa para pedir para a pessoa voltar, e quem vem mais de 2 vezes já pede música, não é o Fantástico, mas a gente pede música. Boa! Aqui, tá? Fique muito à vontade, professor. Agradecimento. Onde é que a gente acha a Cibele? Com as redes sociais? Não acha? Quer falar comigo? Manda e-mail. Rapaz! Então, gente, prazer, foi massa. Foi pouco tempo para muita coisa, né? Falar de política é muita coisa. Mas adorei participar. A gente pode fazer uma volta assim, falando sobre gênero e misoginia na política. Pode até ser isso, tá? Que faz parte do meu grupo de pesquisa, lá na Unicap. Então, se mandar convite lá no Instagram, eu aceito sim. Eu sou uma pessoa bem reservada, mas eu aceito esse Cibele Holanda lá. Eu fico de fazer o perfil profissional, não faço nunca. Mas é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês e ter podido contribuir para a galera que ouve a gente aí. Vou mandar um monte de amigo ouvir para aumentar o público. E só mandar o link, viu, garoto? Eu vou mandar geral ouvir. E é isso, foi um prazer muito grande conversar com vocês. E cliquem lá pra gente ouvir esse podcast aí. Massa? Beijo, tchau. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Chegou a hora do forró, varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar, chora, baião, rastapé, pra mostrar como é que é o forró potiguar. Chegou a hora do forró, varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar, chora, baião, rastapé, pra mostrar como é que é o forró potiguar. Uma festa como nunca se viu, o forró da nossa terra, do Nordeste do Brasil. Forró que o povo vai cantar, verso, rima, poesia, o forró potiguar. Verso, rima, poesia, o forró potiguar. Chama pro forró, chama seu Arnaldo, pra saber como farias um forró potiguar, pra gente cantar. Também chama Zé Hilton, seu Roberto e Dorchival, tocando acordeon resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal. Tocando acordeon resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal.
Chegou a hora do forró, varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar, shot, baião, rastapé, pra mostrar como é que é o forró potiguar. Chegou a hora do forró, varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar, shot, baião, rastapé, pra mostrar como é que é o forró potiguar. Uma festa como nunca se viu, o forró da nossa terra, do Nordeste do Brasil. Forró que o povo vai cantar, verso, rima, poesia, o forró potiguar. Verso, rima, poesia, o forró potiguar. Chama pro forró, chama seu Arnaldo, pra saber como farias um forró potiguar, pra gente cantar. Também chama Zé Hilton, seu Roberto e Dorgival, tocando acordeon, resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal. Tocando acordeon, resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal. Tocando acordeon, resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal. Tocando acordeon, resfolengado, um forrozinho arretado no São João de Natal.